Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei sobre o filme A Pirâmide, de 2014. Estrelando Ashley Hinshaw como arqueóloga Nora e David O'Hare como arqueólogo Holden, o filme A Pirâmide é uma ficção de terror que se passa dentro de uma misteriosa e recém-descoberta pirâmide de 3 lados, onde esses pesquisadores, uma documentarista e o seu câmera ficam presos. Apesar das loucuras cinematográficas, esse é um dos poucos filmes que usam realmente referências reconhecíveis do Antigo Egito e dos trabalhos de arqueologia. E são tantas coisas reconhecíveis que é praticamente um easter egg para pesquisadores e amantes da cultura egípcia. Eu vi severas críticas a esse filme, mas pra quem não está enjoado do formato found footage, eu acho que não custa nada assistir. E sinceramente, assistindo o filme, a impressão que dá é que quem cuidou do roteiro e do cenário sabe um bocadinho sobre cultura egípcia. Se não é isso, teve uma ótima consultoria. Inclusive, tem até um determinado momento do filme em que, quando aparece uma coisa que não é egípcia, os próprios personagens citam isso. Bom, e são tantas coisas legais nesse filme que dá pra citar, que eu resolvi separar em 2 conjuntos. Um para falar sobre os trabalhos de campo e outro para falar sobre a cultura egípcia. Mas eu não falarei tudo, somente os mais importantes e suas respectivas correções quando necessárias. Porque o resto eu coloquei em um post que já tá aqui na descrição para vocês lerem também. E não se preocupem, esse vídeo não vai ter spoilers. Quer dizer, eu vou fazer o possível. Bom, sobre os trabalhos de campo. Bem no início do filme, os personagens falam que essa pirâmide de 3 lados foi descoberta através de imagens de satélites. E rola uma pequena discussão falando que os arqueólogos eles não gostam de usar novas tecnologias e tal. Não é bem verdade, até porque imagens de satélites e fotografias aéreas são utilizadas para procurar sítios já faz um tempinho. E tem o robozinho, o Shorty. Já faz um bom tempo também que alguns arqueólogos estão tentando incluir robôs nas pesquisas arqueológicas. Não é muito comum porque é uma tecnologia cara, mas eu acho que alguns sítios da América Central e mesmo no Egito já foram utilizados robôs. Teve até uma vez que o arqueólogo Zahi Hawass utilizou um robozinho com uma câmera para ver o que tinha atrás de um buraquinho na Grande Pirâmide. Isso foi tão incrível na época que a National Geographic, que foi quem patrocinou o aluguel do robozinho, eu não sei se foi o aluguel ou foi a compra, acho que foi o aluguel. Eles veicularam isso ao vivo. Infelizmente não encontraram nada, mas a arqueologia é assim, né? Às vezes encontra, às vezes não encontra, é a vida. Tipo, se as pessoas ficaram decepcionadas naquela época, imagina a gente se decepciona todos os dias. E eles citam também o aspergilo. O aspergilo é um fungo chato e ele dá em lugares em que tem matéria orgânica ou já teve material orgânico. E ele é um sapo. E no caso do acidente do filme, por exemplo, claro que não ocorre isso em um sítio de fato, mas se ocorresse, aquele acidente até aparece no trailer, não é nem spoiler isso, que tem aquela massa de fungo explode na cara do pobre do escavador lá. Se isso acontecesse de verdade em um sítio arqueológico, o trabalho deveria ser parado na hora, tipo, na hora mesmo, deveria parar tudo. Tudo bem que tem alguns coordenadores que são bem responsáveis, que o aluno só falta perder a cabeça em campo e ele não para o trabalho de jeito nenhum, né? Mas assim, né? Eu achei interessante eles citarem o Ministério das Antiguidades, porque o Ministério só foi criado durante a Primavera Árabe, que é o momento em que ocorre o filme. E, ao contrário do que aparece no filme, que o Ministério manda tirar os arqueólogos do Egito por conta dos problemas com os manifestantes, na vida real, eles utilizaram os poucos arqueólogos, as poucas equipes de escavações que foram para o Egito como propaganda para dizer para o mundo que o Egito não estava com nenhum problema. E eles falam sobre a possibilidade da estrutura da pirâmide colapsar. E isso é um risco realmente muito grande em arqueologia, o pessoal não leva isso muito a sério. Mas é por isso que em algumas áreas é proibida a entrada de pessoas que não pertençam à equipe ou mesmo de uma equipe de arqueologia. E tem um determinado momento do filme que eles falam sobre maçons como ladrões de tumbas. Eu nunca ouvi falar disso. Talvez eles tenham feito uma relação entre alguns maçons serem da aristocracia, né, ou da realeza lá no século XVIII, XIX, e que eram as pessoas que tinham dinheiro para ou bancar ou ir para o Egito brincar de escavador. Agora sobre a cultura egípcia. Eles citam o Osíris como o primeiro faraó. Isso não está errado não, porque de acordo com a crença egípcia do faraônico, a linhagem de reis do Egito começou com o Osíris.
E tem uma coisa que eles utilizaram no filme que eu não gostei muito, mas isso é um mega spoiler. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar lá no final desse vídeo. Tipo, não tem aquela imagem que eu deixo, tem inscreva-se os vídeos anteriores. Depois disso eu vou deixar o meu comentário sobre o final do filme. E tem um mega spoiler mesmo, então olhem... Então sintam-se avisados. E eles falam no filme que os egípcios eram baixinhos, e de fato eles eram, não eram pigmeus, gente. Mas eles eram baixinhos. E sobre armadilhas em pirâmides, isso não é verdade. As pirâmides egípcias, o máximo de armadilha que tinha era uma porta de granito no meio, ou sei lá, um poço que a pessoa podia cair, mas esse lance de pisar num lugar, topar em outro e sair sei lá o que pra matar o ladrão de tumba, não, isso não rolava não. E eles falam sobre o livro dos mortos. Na verdade é um anacronismo aí, porque o livro dos mortos só surge lá pra depois do Médio Reino. Ele é extremamente popular durante o Novo Império. O que existiam dentro das pirâmides eram os textos das pirâmides. E tem uma curiosidade bem legal que eles citaram, que é sobre o triângulo representar a estrela Sírius. E realmente, na escrita hieróglifa, primeiro, na língua egípcia, a estrela Sírius era chamada de Sopdet, e na escrita hieróglifa tem uma imagem de um triângulozinho, então eu achei isso bem legal. E não, gente, não existe pirâmide de 3 lados no Egito. Isso é só um lance do roteiro que vai ser explicado lá pelo final do filme. Quer dizer, não fica tão explicado, quem, assim, fica no ar, se a pessoa pescar, né, pescou. E vou aproveitar para fazer uma indicação de livro para vocês, para que fiquem espertos e mostrem para os coleguinhas que estão sacando muito de pirâmides. É o livro As Pirâmides do Antigo Egito, do Ian Dodson. Ele fala de todas as pirâmides que eram conhecidas na época que foi escrito, e comenta desde as pirâmides dos reis lá no Antigo Reino, até as pirâmides da Baixa Época. Então fica aí essa minha dica. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir para que eu saiba que gostou desse tema. Caso não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Também tem um canal solo que eu convido vocês a conhecer. O link está aqui na descrição. Nele eu falo sobre assuntos variados. E para saber novidades sobre descobertas arqueológicas no Egito ou sobre o meu trabalho, siga-me nas redes sociais. Eu e o Arqueologia Egípcia temos Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E obrigada por assistir esse vídeo e continue a sessão do site. E agora o super spoiler. O monstro do filme é chamado de Anubis, o Devorador, só que Anubis não tinha nada a ver com Devorador. Quem tinha esse título de Devorador era a deusa Amut. Ela era quem devorava o coração. A historinha do filme é que o Osíris, o primeiro rei do Egito, prende o Anubis dentro dessa pirâmide de 3 lados. Assim, eu acho que teria feito mais sentido se, em vez de utilizarem o pobre do Anubis, que não tem nada a ver com maldade, destruição do mundo e etc., eles poderiam ter utilizado o Seth. Se tivessem utilizado o Seth como o monstro principal, eu acho que a história ia ficar bem mais legal. O Anubis é só protetor das necrópolis e o senhor da mumificação. Foi uma viagem que eles fizeram nesse filme. E outra curiosidade tem a ver com a pirâmide ter 3 lados. Que, como eu falei, eles citaram que o triângulo é o símbolo de Sírius, da estrela Sírius. E a estrela Sírius no faraônico era representada pela deusa Ísis. E Ísis é a esposa do Osíris, então eu achei bem legal essa relação que eles fizeram no filme, mas não entregaram isso pra gente. A gente é que tinha que pescar isso, então eu achei bem legal.